O encontro tricolor, assunto para o nosso Eduardo Afonso, que está no Morumbi, no Cícero Pompeu de Toledo, e traz as informações para nós agora, ao vivo, neste Sport Center. Tudo bem, Xará? Conta pra gente como foi a reação do público. Bateu 1 milhão de telespectadores, não, de torcedores nos Jogos do São Paulo esse ano, amigo. Boa noite. Tudo bem, meu xará? Como é que você tá? Boa noite para você, Edu. Boa noite ao Elton Serra, fã de esporte. Sim, São Paulo precisava de pouco mais de 9 mil para que isso acontecesse. Acabou 15.200 e alguma coisa, né? Pouco mais de 15 mil torcedores. Edu, que é um público bem pequeno para o São Paulo, bem pequeno. Se a gente puxar na temporada, talvez não encontraremos nenhum público nesse sentido de 15 mil pessoas, né? O Morumbi se acostumou nos últimos 2, 3 anos a receber 45, 50 mil. Ficou durante muito tempo tendo públicos superiores a 40 mil, mas é uma outra fase. Era uma fase, você falou, em 3 derrotas seguidas. Nos últimos 7 jogos, ou melhor, nos últimos 8 jogos, São Paulo tinha 1 vitória e 7 derrotas. E aí não há torcedor que registra. Junte-se ao horário das 9h30 da noite, num sábado, embora sem aquele frio tradicional aqui da região sul da cidade de São Paulo, mesmo assim o público foi bem abaixo. E quem não veio, Edu, perdeu uma boa atuação, convincente atuação do São Paulo. Começou muito bem o jogo, vocês já falaram, fez 1-0, o gol de número 100 de Luciano, em 312 partidas, uma marca histórica para o Luciano. Tomou um sufoco do Bahia, o Jean Lucas teve 2 grandes chances, uma cara a cara com o Rafael para empatar o jogo, mas aos poucos o São Paulo até terminou bem, o primeiro tempo foi se acertando. E o Luciano também foi o cara que deu um passe certeiro, um passe, digamos assim, com muito efeito para que o Bobadilla fizesse 2-0 e definisse essa vitória do tricolor. O segundo tempo, muitas mudanças, preocupação para o Bahia, o Sanabria saiu carregado de campo, problema no joelho, tinha acabado de entrar, não tinha ido bem contra o Inter, entrou hoje no banco no intervalo, o Rogério mexeu bem no time no intervalo, o Sanabria logo se machucou, o Gilberto, que também entrou, saiu machucado, então o Bahia tem lá seus problemas, o Ademir tomou o 3º cartão amarelo, são todos problemas para o Bahia trabalhar durante a semana para o jogo contra a equipe do Red Bull Bragantino no próximo domingo. O Bahia, que mesmo que vencesse com a vitória do Mirassol, não sairia da 5ª colocação, não conseguiria tomar a 4ª colocação. Continua ali, bem colocado, pensando em Libertadores, um pouquinho mais distante do G4. E para o São Paulo, o prejuízo também foi grande, apesar da vitória. O Mike, que fez a assistência para o primeiro gol do Luciano, e o próprio Luciano, Xará, receberam o 3º cartão amarelo e não vão ao Rio de Janeiro no próximo domingo, às 20h30, enfrentar o Vasco em São Januário. Vasco que um turno atrás, ao aplicar um 3-1 aqui no Morumbi, na última rodada, antes da parada do Mundial, foi determinante para a saída do técnico Zubeldia e para a volta do técnico Hernan Crespo. Ainda sobre o ambiente do jogo, Xará, em determinado momento do segundo tempo, já na parte final, apesar dessas pouco mais de 15 mil pessoas, sim, surgiu o grito contra o presidente Júlio Casares nas arquibancadas. Não foi tão forte como seria com o estádio lotado, mas teve vaia. E o Rogério Ceni tem uma história gigantesca e maravilhosa, foi aplaudido tanto na sua chegada, entrada em campo pela torcida do São Paulo e retribuiu esses aplausos, como também no final do jogo, quando ele conversou bastante com o Rafael, goleiro São Paulino. Para o São Paulo, ufa, quebra essa sequência, tem uma semana de preparação com a volta do Ferrarese, digamos uma semana mais tranquila até o Vasco da Gama. E para o Bahia, que vinha com 2 grandes vitórias contra gaúchos, agora é se recuperar e principalmente saber com precisão o que aconteceu com Sanabria e também com Gilberto, 2 atletas que entraram no segundo tempo e sofreram lesões. Estou por aqui, Charascos, à sua disposição, à disposição do Elton, e daqui a pouco para registrar a saída dos jogadores das 2 equipes. Legal também a palavra dos treinadores, né, Xará? Vamos ouvir aí o Crespo e também o Rogério Ceni. Então, qualquer momento a gente volta contigo. Até já, Edu. Que coisa, né, essa do... Edu. Oi, diga, Xará. Não, só para te falar que o Rogério Ceni, talvez se o Sport Center for até umas 2h30 da manhã, não creio que há tempo. A última vez que ele esteve aqui, isso. Aliás, essa foi a 10ª derrota dele para o São Paulo, com 2 empates e uma única vitória. A última vez que ele veio aqui e perdeu, ele deu coletivo 1h40 depois do jogo. Não sei se vai dar pra gente ouvir o Rogério ainda hoje. Tomara, Edu, tô torcendo aqui. Vamos ver. Obrigado, Xará. Obrigado mais uma vez. Qualquer momento você volta com a saída dos jogadores, então, depois dessa vitória tricolor
paulista contra o tricolor baiano. O Elton, companheiro, então é isso, né? Vamos ouvir, o Edu falou da ofensa da torcida ao presidente São Paulino, Júlio Casares, vamos ouvir. Aí então, mesmo num bom jogo do São Paulo contra um adversário forte, a torcida pegando no pé do presidente. Elton, então rapidinho, como o São Paulo está na 8ª colocação e podemos ter 8 vagas para Libertadores, São Paulo levanta o dedo e fala, tô nessa briga, é isso, né? Acho que sim. Eu acho que aumentou aí o número de times que estão brigando por essa 8ª ou 7ª vaga, Edu, porque, é claro, o São Paulo ainda tem que olhar para a rodada, né? A gente está nos jogos do sábado, porque o Vasco tá ali na cola, o Vasco pode chegar a 42, né, vencendo o seu jogo, o Vasco tem um jogo a menos que o São Paulo e vai cumprir nessa rodada, então o São Paulo pode cair para 9º. Tem, claro, que olhar para um pouquinho para cima também, né, porque o Fluminense tem jogos a menos, o Fluminense ainda vai cumprir o seu 30º jogo, então é um momento ali do São Paulo se colocar nessa situação de brigar pelo G8, né? Na esperança de ter um G8, que eu acho difícil, inclusive, viu, Edu? Mas de qualquer forma, a gente lembra no ano passado, né, que o São Paulo conseguiu ficar entre os 6 primeiros colocados e criou ali uma gordura suficiente até para uma queda de rendimento e mesmo assim ir para a Libertadores pela fase de grupos, né, direto para a fase de grupos com a 6ª posição. Então, é um momento diferente, lógico, mas é um momento onde o São Paulo pode olhar, sim, até para subir um pouco mais. Agora tem que fazer uma reta final bem consistente. Só tem o Campeonato Brasileiro pela frente, né, mas, claro, tem uma tabela que não é tão fácil assim para chegar na 6ª posição. Então, lógico que o torcedor do São Paulo não vai torcer para o Palmeiras ser campeão da Libertadores, quem sabe o Flamengo, né? E tem o Cruzeiro ali que pode ser campeão da Copa do Brasil. Falou dos times, né, que estão entre os 6 primeiros colocados, e aí poderia abrir, né, 2 vagas para o 7º e para o 8º colocados. Então, pensar também num G8 para ir para uma fase prévia da Libertadores passa a ser, sim, um objetivo do São Paulo e tem que ser, né? O São Paulo precisa pensar em Libertadores todo ano. Acabou agora, São Paulo vencendo o Bahia no Morumbi 2-0. Uma vitória que faz o São Paulo respirar. Para muita gente um resultado até surpreendente, visto que o Bahia vinha tão bem no campeonato. Tudo bem, amigo? Boa noite. Tudo bem, Edu? Boa noite para você, boa noite, fã de esportes. Eu até olhei se modificaram aqui a escala do sábado, mas mantiveram, né? Enfim, fazer o quê, né, Edu? Mas a gente estava acompanhando esses jogos do sábado, jogos importantes, como você falou no início, jogos que mexem nos 2 lados da tabela. E o G6, que pode ser um G7, quem sabe um G8, começa a ganhar novos personagens. O São Paulo começa a se aproximar, não é, dos primeiros colocados com essa vitória sobre o Bahia. Num primeiro tempo onde o São Paulo conseguiu se impor no início, teve uma chance logo no começo, né? E depois o Luciano acaba fazendo um golaço. O Bahia teve a chance de empatar e eu acho que ali desestruturou a equipe depois que o Jean Lucas perdeu um gol incrível. São Paulo fez 2-0 e aí a gente viu um segundo tempo bem atípico, né? Um São Paulo que não conseguiu ser tão eficiente como foi no primeiro, tão incisivo ofensivamente como foi na primeira etapa. Rogério Ceni fez 3 mudanças no intervalo. Dessas 3, 2 acabaram sendo sacrificadas, né, por lesões. Primeiro o Sanabria e depois o Gilberto. E aí o Bahia também não conseguiu ter o ímpeto necessário para voltar para o jogo, né, para diminuir o placar, e acaba perdendo mais uma partida fora de casa. O Bahia, que é tão forte em casa, acaba sendo derrotado fora. O São Paulo, que precisava desse resultado para se recuperar no campeonato e sonhar com Libertadores, consegue fazer um bom primeiro tempo com uma marca importantíssima, né, do Luciano, que chegou ao seu 100º gol com a camisa do São Paulo. 100 gols. A gente viu o primeiro gol e esse aí é o gol número 100, ó. Como narraria nosso amigão Paulo Soares. 100, 100, 100, 100! 100 gols. Ele, no intervalo, ele dá uma entrevista e fala da torcida, né? Que tem torcedor São Paulino que vai, tem torcedor adversário que vai, mas que ele está acostumado. E teve aquela cutucadinha na torcida São Paulina. Aí sim o gol do Jean Lucas, ao qual o Elton se referiu agora há pouco, cara a cara com o Rafael, acaba tirando demais, né? O Bahia
sentiu ali, teve algum bom momento, alguns bons momentos ainda no primeiro tempo. E a gente vai ver daqui a pouco, esse é o gol anulado do São Paulo, né? Havia impedimento ali no começo da jogada. E o Luciano, então, ele marca o gol 100 e dá uma bela assistência no segundo, né? Assistência de calcanhar para o Bobadilla fazer o segundo gol. Quer dizer, é uma partida muito boa do Luciano, né, Elton? Sim, foi um jogo coletivo do São Paulo, principalmente no primeiro tempo, né? Bem consistente. Um time que é montado para jogar muito, né? Com esse jogo afunilando, saindo da ponta para dentro, tanto que o Mike dá uma assistência, né? Participa de um dos gols. E a gente viu o São Paulo buscar sempre o Luciano e o Lucas tendo a oportunidade como titular. A gente viu aí um gol dele sendo anulado, né? Por impedimento. Mas foi um São Paulo que esse jogo coletivo potencializa também o futebol do Luciano, né? Com um gol e uma assistência. Rafael foi bem também, fez boas defesas. A gente viu no início do segundo tempo, né? Essa cabeçada do William José, com a boa defesa do goleiro do São Paulo. Mas o Luciano foi muito bem, foi o melhor jogador em campo, conseguiu fazer um gol e dar uma assistência, uma belíssima assistência para o gol do Bobadilla, Edu. Mas eu classifico o jogo coletivo do São Paulo preponderante para esse resultado. Um time que conseguiu no primeiro tempo fazer 2 gols e uma equipe que no segundo tempo conseguiu controlar muito bem os espaços e sair de campo sem levar um gol, né? É importante também para o São Paulo ter essa baliza zero num momento em que a equipe vive essa instabilidade, principalmente defensiva, né? A gente viu no jogo contra o Mirassol o time sofrer bastante, né? Perder por 3-0. No jogo contra o Grêmio, né? Levar 2-0. No jogo contra o Palmeiras, no Clássico, perder por 3-2. Ou seja, o São Paulo vinha de 8 gols sofridos em 3 jogos. Quase uma média de 3 gols sofridos por partida. Então foi importante também para o sistema defensivo sair ileso nesse jogo contra o Bahia, que tem um dos melhores ataques do ano, né? Mas que não conseguiu funcionar dessa vez jogando fora de casa. O Bahia segue na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro. O São Paulo tem uma situação importante para o torcedor são paulino. Passou o Corinthians, porque o Corinthians venceu, tinha passado o São Paulo. Vamos dar uma olhada na classificação do Campeonato Brasileiro. Neste momento, 6 jogos concluídos nessa rodada de número 29. Neste domingo, mais 4 partidas. Entre elas, o esperado Cruzeiro e Palmeiras, né? Com 61 pontos. O Palmeiras vai liderando, o Flamengo perdeu, tem os mesmos 61 pontos, só que o Flamengo já fez o seu jogo 29, né? Na verdade, estamos na rodada 30, né? Esses são times que estão com jogos a menos. O Cruzeiro, então, vem com 56 pontos, pode colar no Flamengo se ganhar do Palmeiras. Quer dizer, pode levantar o dedo e dizer, estou aqui no campeonato. O Cruzeiro é um jogo muito importante para a Raposa. E quem colou no Cruzeiro foi o Mirassol, que venceu o Sport, foi a 55 pontos. O Bahia é estacionado nos 49, o Botafogo 46 joga com o Santos. O Fluminense venceu o Inter, foi a 44, São Paulo 41, Vasco 39. Ô Elton, você acha que é um jogo para o São Paulo realmente virar a chave? Mudar esse rumo? Porque vinha com uma sequência terrível o São Paulo, né? Eu acho que é um jogo para virar a chave, Edu, e eu acho que isso passa muito, né? E foi um problema do São Paulo na temporada, não só nesse momento do Campeonato Brasileiro, dessas derrotas que eu trouxe aqui, de uma equipe que quando perde grande parte dos seus principais jogadores, cai de rendimento, né? O Luciano teve o Lucas ali, o Lucas não é o jogador ainda, 100% fisicamente, sentiu bastante no segundo tempo, né? Caiu algumas vezes por conta de câimbras, vai sentir a questão física porque não está com esse ritmo, mas a gente já percebe que é um São Paulo com um pouco mais de personalidade. A gente falava de um quarteto no início da temporada, né? Incluindo aí Oscar e Caleri. Isso não aconteceu. Perdeu o André Silva também, que entrou muito bem. O Luciano se dava muito bem com ele, acabou se lesionando. Então, quando o São Paulo tem um pouco mais de brilho do meio para frente e personalidade, consegue melhorar o seu jogo. Eu acho que foi isso que aconteceu. Essa virada de chave é importante para um time que vai brigar por competições internacionais e quer disputar a Libertadores na próxima temporada e tem no Campeonato Brasileiro apenas, né, essa esperança, esse objetivo, essa meta, mas passa também por ter um time um pouco mais confiante no que pode fazer dentro de campo. E a gente viu isso acontecer contra o Bahia. E repito, principalmente defensivamente. Eu acho que dá tranquilidade até para quem está lá atrás.
que acabou sendo também um jogo importantíssimo para o São Paulo voltar para o vestiário, né, no fim do jogo e comemorar o resultado não só pelos 2 gols marcados, mas principalmente por nenhum gol sofrido nessa partida contra o Bahia. O São Paulo que vinha de 3 derrotas seguidas, né? Aí tinha vencido Fortaleza no Ceará e antes eram 4 derrotas. Então, em 8 jogos foram 7 derrotas. É muita coisa, né? Em noite de Luciano, o São Paulo volta a sonhar alto. A torcida tricolor voltou a sorrir no Morumbis. Depois de semanas de incertezas e resultados frustrantes, o São Paulo reencontrou o caminho das vitórias ao bater o Bahia por 2-0, em um jogo que teve brilho, raça e emoção. A partida válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro foi marcada por um protagonista que já escreveu seu nome na história do clube. Luciano, o camisa 10, viveu uma noite mágica. Com um faro de gol afiado, ele marcou o 100º gol com a camisa do São Paulo. Uma marca impressionante que o coloca em um seleto grupo de ídolos do tricolor. Além disso, Luciano deu uma assistência espetacular de letra para o volante Bobadilla ampliar o placar e garantir a vitória no momento em que a bola cruzou a linha do gol. Morumbis explodiu! Os gritos da arquibancada ecoaram com força, celebrando não apenas os 3 pontos, mas também o símbolo de uma reação que o torcedor tanto esperava. Depois de uma sequência de apenas uma vitória nos últimos 8 jogos, o São Paulo deu sinais claros de recuperação. A reação tricolor, o time comandado por Hernan Crespo, mostrou uma postura diferente. Desde o apito inicial, o São Paulo pressionou, buscou o jogo e não se acomodou em nenhum momento. A movimentação intensa de Lucas Moura, o equilíbrio de Bobadilla no meio-campo e a segurança defensiva de Arboleda e Alan Franco deram ao tricolor o controle da partida. Com o triunfo, o São Paulo chegou aos 41 pontos, encurtando a distância para o Botafogo, que ocupa a 6ª posição e fecha o grupo de classificação para a próxima edição da Conmebol Libertadores. São apenas 5 pontos de diferença, e com mais 8 rodadas pela frente, o sonho de voltar ao maior torneio do continente segue vivo. O feito de Luciano à marca de 100 gols não é algo comum. Poucos jogadores conseguiram alcançar esse patamar com a camisa do São Paulo, e o último deles foi justamente Rogério Ceni, atual técnico do Bahia, que viu de perto o ex-companheiro de clube atingir o feito. Luciano, emocionado após o jogo, destacou o peso da conquista e o significado de vestir o manto tricolor. É muito especial. O São Paulo me deu tudo. Foram momentos difíceis, mas também de muita alegria. Chegar a 100 gols aqui é uma honra que vou levar para sempre, disse o atacante, cercado pelos companheiros e ovacionado pela torcida. Noite também serviu para reforçar a conexão entre o time e os torcedores. Após o apito final, muitos jogadores foram até as arquibancadas agradecer o apoio. A torcida, que tem sido paciente mesmo em meio às turbulências, respondeu com aplausos e cânticos de incentivo. Crespo 5 reação, e destaca o compromisso do elenco. O técnico Hernan Crespo, que vinha sendo cobrado por resultados e desempenho, elogiou a postura da equipe. Hoje o time foi competitivo, intenso e mentalmente forte. Essa vitória representa mais do que 3 pontos. É a demonstração de que o grupo acredita. Vamos lutar até o fim pela vaga na Libertadores. O treinador também destacou o papel de Luciano dentro e fora de campo, chamando o camisa 10 de líder técnico e emocional do grupo. Impacto no campeonato enquanto o São Paulo renasce. O Bahia viu o resultado no Morumbis complicar seus planos de alcançar o G4. A equipe de Rogério Ceni estacionou nos 49 pontos, ficando a 6 do Mirassol, que venceu o Sport por 2-1 e manteve a boa fase. Para o São Paulo, o cenário muda completamente. A vitória devolve confiança, tranquilidade e esperança. O time volta a treinar já nesta segunda-feira, com foco total no próximo compromisso, buscando engatar uma sequência positiva, que possa consolidar o retorno ao grupo dos 6 primeiros colocados. Um futuro de expectativa. O clima nos bastidores é de otimismo. Jogadores e comissão técnica sabem que a caminhada ainda é longa, mas o ambiente é outro. O São Paulo, que enfrentou críticas, desfalques e instabilidade nas últimas semanas, mostrou que segue vivo e com ambições grandes. A diretoria, por sua vez, segue de olho no planejamento para 2026, mas reconhece que terminar o Brasileirão com classificação para a Libertadores seria essencial para o moral do elenco e para o fortalecimento do projeto esportivo. Luciano, o grande nome da noite, sai de campo consagrado. Um jogador que se identifica com o clube, com a torcida e com a camisa que veste. Um símbolo da garra tricolor, que mostra que mesmo em tempos difíceis, o São Paulo ainda tem alma, história e paixão de sobra. E se a torcida sonhava com um novo começo, talvez ele tenha começado justamente nesta noite especial no Morumbis.
menos a noite em que Luciano fez história. E o São Paulo reacendeu o fogo da esperança. E para você que acompanhou até aqui, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim você não perde nenhuma novidade do tricolor, porque vem muito mais por aí. O São Paulo está vivo e a torcida acredita.